Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e destacamos para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, 28 de julho, você confere: Tribunal de Contas do Estado revoga de vez projeto que previa a criação da usina de resíduos sólidos em Bento Gonçalves. Em audiência na Câmara de Vereadores, RGE explica constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica na cidade. Professores da rede municipal de ensino participam de treinamento sobre primeiros socorros. E você vai conferir também: laudo psiquiátrico aponta Bruno Parisotto como inimputável, ou seja, ele não será julgado por matar o próprio filho. O caso ocorreu em Garibaldi em dezembro do ano passado. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. A Prefeitura de Bento Gonçalves terá que começar do zero um novo edital de licitação se quiser tirar do papel a tão anunciada usina de resíduos sólidos. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado revogou de forma definitiva o edital que havia sido suspenso pelo próprio tribunal desde 2018. Ao longo de mais de 2 anos, o poder público não conseguiu justificar as irregularidades apontadas pelos técnicos do TCE. A decisão do tribunal aponta que, antes da revogação definitiva, o município teve 390 dias de prazo para sanar as irregularidades apontadas e comprovar as vantagens socioambiental e econômica da concessão por PPP em relação ao modelo atual adotado pelo município. Desde o início do processo, os técnicos do tribunal destacavam que se tratava de uma contratação complexa e de alto impacto para o município, diante do prazo de 35 anos e do valor estimado em mais de 438 milhões de reais. Entre as irregularidades apontadas está a ausência de publicidade do edital e seus atos, a frágil estimativa de custos para atribuição do valor da PPP em todas as suas etapas e a desvantagem econômica em relação ao modelo atual adotado pelo município. Agora, caso ainda tenha interesse em realizar um novo edital destinado à gestão e geração de energia por meio do processo de tratamento de resíduos sólidos urbanos, a Prefeitura de Bento Gonçalves terá que levar em conta os apontamentos realizados na presente inspeção especial. Para isso, o Tribunal de Contas do Estado montou quase um manual orientando como o município deverá atuar para retomar o processo licitatório da usina de resíduos, demonstrando o grande número de irregularidades cometidos no processo licitatório anterior. No dia 20 de julho, a Prefeitura de Bento Gonçalves publicou a revogação do edital de licitação da usina de resíduos. As temperaturas mais baixas previstas até o final da semana deixam em alerta também as pessoas que se dedicam a cuidar dos animais. Em virtude disso, o Conselho do Bem-Estar Animal de Bento Gonçalves, o CONBEA, lançou nesta semana a campanha do Agasalho Pet. A ação tem como objetivo atender necessidades de cães e gatos que se encontram vulneráveis, principalmente com as baixas temperaturas. Na ação, serão ajudados animais em vulnerabilidade nesses dias intensos de frio e que precisam de um cobertor, de ração e cuidados. O Conselho, inclusive, convida toda a comunidade para participar dessa ação. Os organizadores explicam que podem ser doados cobertinhas, casinhas, roupas e também a ração. As doações podem ser realizadas no setor de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, junto ao Complexo Administrativo Municipal, que fica na Rua 10 de Novembro, 190, no horário das 8 da manhã até 15 para o meio-dia e na parte da tarde, da 1h30
até 15/6. A concessionária RGE, Rio Grande Energia, que é responsável pela distribuição da energia elétrica em Bento Gonçalves, divulgou que pelo menos 70% dos problemas verificados na oferta do serviço no município, como cortes no fornecimento, ocorrem por problemas com a vegetação que toca os fios da rede. Essa foi a principal justificativa apresentada pela consultora Laíse Grisibelucas, que representou a empresa em encontro realizado na última segunda-feira na Câmara de Vereadores. A situação, segundo Laíse, se verifica tanto na área urbana quanto na margem das rodovias que levam ao interior. Na ocasião, a consultora da RGE pediu o apoio da Câmara para estudar possíveis mudanças na legislação que possam, por exemplo, facilitar a remoção de alguma planta que possa estar causando risco e transtorno à transmissão da energia elétrica. Laíse destacou que é importante, por parte da Prefeitura de Bento, ampliar a orientação e fiscalização do plantio de novas árvores e do manejo das existentes embaixo ou nos arredores da rede. No ano passado, foram promovidos 127 quilômetros de podas em Bento Gonçalves, conforme dados apresentados pela RGE. No meio rural, a alternativa apontada seria respeitar, no mínimo, a faixa de 7,5 metros de cada lado da pista, o que, segundo a representante da RGE, reduziria significativamente os problemas. A Casa Legislativa se colocou à disposição para discutir o tema de forma mais profunda. Os vereadores também cobraram a melhoria da estrutura de fornecimento da energia elétrica para as famílias que moram no interior, principalmente pelo fato de que, nos dias atuais, muitas propriedades rurais também se tornaram empreendimentos da agricultura familiar e demandam um abastecimento mais robusto de energia elétrica. No que diz respeito à substituição de postes, que também foi uma cobrança levantada, a consultora disse que 76% dos postes de Bento atualmente são de concreto. Quando confrontada com a informação de que o PROCON da capital do vinho teria recebido 360 reclamações sobre o serviço prestado pela RGE, Laíse afirmou que deste montante, apenas 40 eram procedentes. A Secretaria de Cultura de Bento Gonçalves lançou o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura para este ano. O formato de prêmio foi adotado visando atender de maneira mais rápida e direta os artistas bento-gonçalvenses que ainda sofrem com os impactos negativos da situação gerada pela pandemia da Covid-19. O edital investirá um montante de R$ 243 mil e irá contemplar 18 categorias nas áreas de música, dança, artes cênicas e visuais ou plásticas, literatura e patrimônio histórico. Serão selecionados os 54 projetos com valor de R$ 6 mil para o primeiro colocado, R$ 4.500 para o segundo colocado e R$ 3 mil para os terceiros colocados. O edital e seus anexos estão disponíveis no site da Prefeitura ou na Secretaria da Cultura, que funciona junto à Fundação Casa das Artes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3771-4224. O prazo do licenciamento 2021 de veículos com placas de final 9 e 0 termina no sábado, dia 31. O proprietário deve quitar, além do IPVA, a taxa do serviço anual e multas vencidas, se houver. O valor do seguro obrigatório, o DPVAT, foi zerado esse ano. O proprietário que pagou o IPVA e ainda não tem o certificado de registro e licenciamento atualizado, deve verificar se quitou todos os itens que compõem o licenciamento e ainda se há algum processo pendente. É possível consultar a situação do veículo no site detran.rs.gov.br em consulta de veículo. Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos vença até o final de abril,
A validade do licenciamento varia conforme o número final da placa, encerrando neste mês o calendário de todos os veículos registrados no Rio Grande do Sul. Para as placas de final 1, 2 e 3, o certificado de 2020 venceu em 30 de abril. Placas de final 4, 5 e 6 em 31 de maio e as placas de final 7 e 8 no dia 30 de junho. Para mais informações e dúvidas, o proprietário deve entrar em contato pelo site detran.rs.gov.br. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Ainda no final da noite desta quarta-feira e também no começo da quinta, pode ocorrer queda de neve em uma grande quantidade de municípios do sul do Brasil, em particular Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A meteorologia considera a possibilidade de ser o evento de neve com a maior abrangência geográfica desde 2013. Ao longo da quinta-feira, as nuvens se afastam
e o tempo abre. Ao amanhecer da quinta-feira será de frio excepcionalmente forte a extremo, com poucas vezes se viu na história recente, com marcas históricas e até recordes em algumas estações meteorológicas. O avanço de uma forte massa de ar de origem polar já derrubou as temperaturas no sul do Brasil. A quarta-feira começou com 7,8 graus abaixo de zero em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. E a sensação térmica, por causa dos ventos de 50 km por hora, chegou a ficar 21 graus negativos. A quinta-feira vai ser mais um dia congelante no sul do Brasil, com geadas fortes e amplas. E por causa de muito frio e a presença ainda de umidade entre a Serra Gaúcha e Catarinense, além do Planalto de Santa Catarina, poderá nevar ainda nesta quinta-feira. Os termômetros com muita facilidade estarão abaixo de zero em muitos municípios, desde o norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e muitas cidades também do Paraná. Em Porto Alegre, a quinta-feira começa com 4 graus e a máxima não vai passar dos 14. Florianópolis terá máxima de 16 graus e a mínima de 4 graus com formação de geadas. E Curitiba, com os termômetros abaixo de zero, 1 grau negativo, está previsto para a próxima madrugada, claro, com geadas, e à tarde a máxima não passa dos 12 graus. O clima-tempo aponta para Bento Gonçalves a possibilidade de neve pela manhã, mas o sol vai aparecer à tarde e à noite continuar bastante gelada. As temperaturas devem variar na capital do vinho entre a mínima de 2 graus negativos e a máxima chegando aos 10 graus. Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Ontem à noite, junto à Câmara de Vereadores, no plenário, aconteceu a audiência pública patrocinada, comandada pela Frente Parlamentar do Saneamento Básico e da Falta d'Água, para discutir os problemas relativos ao serviço da Corsan, seja em relação ao dia a dia, a falta d'água, seja em relação aos investimentos no saneamento básico. Estive lá e, infelizmente, o que se vê são sempre as mesmas desculpas. O que se vê é sempre a tentativa por parte da empresa para justificar o injustificável. Hoje mesmo, quarta-feira, tivemos outro problema de falta d'água pelo rompimento, segundo dizem, de uma adutora, aí próximo ao bairro Fenavinho. Infelizmente, o que se vê é que entra ano e sai ano, o tal de prazo do contrato da concessão para que algumas coisas, alguns investimentos, algumas obras fossem feitas pela Corsan, não foram feitas. Todos nós sabemos da fala do governador semanas atrás, dizendo que a Corsan está falida e por isso está nos seus planos de privatização. Aqui entra ano e sai ano e a única coisa que parece acontecer de fato, em termos de contrato, é a prorrogação daquilo que deveria ser a obrigação das tarefas a serem realizadas pelo direito que foi dado à Corsan de continuar explorando o abastecimento da água. Basta ver e lembrar que em 2019 o prefeito Pazin fez a prorrogação do prazo contratual com a Corsan por 37 anos, a contar de 2019. É por essas e outras que praticamente é certo de que o compromisso com o investimento e dentro de determinado prazo não é cumprido. Afinal, parece que a companhia tem a certeza de que contará sempre com o beneplácito de quem administra. E a cada pedido de prorrogação se o faz por muito tempo. E, aliás,
A prorrogação feita em 2019 por 37 anos já prevê a sua prorrogação contratual, que diz respeito às obrigações nelas contidas, por mais 37 anos. Enquanto isso, nós ficamos no dia a dia, a cada dia, esperando a solução dos problemas de falta d'água quase que diária e da falta de investimento no saneamento. Vamos ver se a comissão parlamentar, conduzida pelo vereador Eduardo Pompermayer, toma peito dessa situação e vamos ver se consegue, de alguma maneira, esta comissão começar a promover atos que façam com que esse tipo de conduta administrativa, ao berço esplêndido, tenha outro rumo. Afinal, nós queremos ver água saindo da torneira e queremos ver o esgoto indo para onde ele deve ir, para as estações de tratamento. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Secretaria de Educação, em parceria com o SAMU e o Corpo de Bombeiros, realizou o curso de primeiros socorros para professores da rede municipal de ensino. Ao longo de 2 dias, as oficinas práticas foram ministradas para 4 grupos, totalizando cerca de 200 profissionais. O treinamento, que ocorreu na Casa das Artes aqui em Bento Gonçalves, é referente à Lei Lucas, que estabelece a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino e de recreação infantil. Nas aulas foram trabalhadas técnicas sobre os mais variados casos de acidentes que possam ocorrer com bebês, crianças, jovens ou adultos. Sargento Pablo Guerra Maria, do Corpo de Bombeiros, destacou a importância da realização do treinamento para os educadores, uma vez que todos tiveram a oportunidade de obter conhecimentos que podem ser aplicados no meio familiar e também na sociedade. Então nós aqui, através do Sargento Guerra dos Bombeiros, do Soldado Moreira, do Felipe e do Roger aqui, que estão nos apoiando através do SAMU, nós vamos fazer esse treinamento relacionado a algumas situações e alguns atendimentos que nós podemos passar aí para o pessoal da área da educação, que venha a ser uma forma, né, além de ser uma obrigatoriedade através da lei, uma forma de passar tanto para a comunidade escolar como para a sociedade em geral, formas de atendimentos que essas pessoas possam ter nos primeiros socorros aí. Então, como o sargento falou, né, estou aqui hoje para representar o SAMU, eu e o Roger, né, então para nós é muito importante, né, estar passando esse conhecimento para os nossos professores, né, porque a gente sabe que essas situações, né, de urgência e emergência podem acontecer a qualquer momento, né, então se a gente tem esse nosso profissional habilitado para reconhecer uma situação dessa, fica mais fácil ali para agir, né, e daí, né, a gente consegue completar um atendimento, né, com mais eficácia, né? Então, hoje a gente está aqui para fazer essa troca de conhecimentos, ensinar as principais situações de urgência que a gente pode estar se deparando aí no nosso dia a dia. A qualificação também teve a participação da técnica de enfermagem do SAMU, Cauana Correia, contribuindo com sua experiência profissional nos treinamentos práticos realizados com educadores da rede municipal. A Secretaria Estadual da Saúde vai definir ainda nesta semana como vai funcionar o esquema da vacinação de mais de 6.400 grávidas que receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus com a fórmula da AstraZeneca no estado. O reforço vacinal deve ser feito com as doses da Pfizer e da Coronavac. Segundo a pasta, antes do anúncio, vai ser feita uma reunião com representantes dos municípios para a definição de um cronograma. A preferência é de que as gestantes recebam a segunda dose
com a fórmula da Pfizer, mas essa determinação vai depender dos estoques existentes nas 18 coordenadorias regionais de saúde e também nos municípios. No final de semana, uma nota técnica do Ministério da Saúde autorizou o processo em todo o país. Vale destacar que o órgão suspendeu a aplicação da vacina da AstraZeneca em grávidas e puérperas em maio, depois do registro da morte de uma grávida no Rio de Janeiro que havia tomado o imunizante. No entanto, ainda não há comprovação se essa morte está ligada ao fato de ela ter recebido a vacina da AstraZeneca. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 18 pacientes internados com a Covid-19, um a menos em relação ao boletim da terça-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 22 eram ocupados por pacientes que tinham outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 14 respiradores, um a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 28 pacientes seguem internados, 13 a menos na comparação com os dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. Um estudo chinês mostrou que uma terceira dose da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Sinovac, impulsiona o número de anticorpos produzidos pelo organismo. Os dados não significam necessariamente que países que aplicam essa vacina, como o Brasil, devem dar uma dose adicional agora. Mais pesquisas ainda são necessárias para determinar se isso será necessário. Na última segunda-feira, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, descartou que seja feita a aplicação da terceira dose ou dose de reforço de qualquer que seja imunizante no país. No lugar, Rosana afirmou que a pasta já discute o calendário vacinal do próximo ano, o que será motivo de fórum entre especialistas brasileiros e comunidade internacional. A pesquisa foi realizada com 540 adultos saudáveis, sendo que parte deles recebeu uma terceira dose do imunizante e outra parte não. Os cientistas fizeram exames laboratoriais para identificar o nível de anticorpos produzidos pelos participantes da pesquisa. Os dados, publicados no domingo, são preliminares e ainda não foram revisados por outros cientistas. O vendedor de imóveis Bruno Braz Parisotto, de 39 anos, autor do crime que chocou Garibaldi ao matar o próprio filho de apenas 2 anos na madrugada do dia 3 de dezembro do ano passado, foi considerado inimputável perante a justiça. O laudo foi feito por um psiquiatra forense e impede que ele seja levado a julgamento pelo crime cometido contra o menino Rafael. Atualmente, Bruno Parisotto está internado no Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre. O laudo atestando as condições dele foram feitos pelo médico psiquiatra Elvio Carpim Correia. Segundo o médico, Parisotto não tem as mínimas condições de viver em sociedade. De acordo com o laudo, ele possui ausência total de qualquer tipo de afeto, tem impulso homicida e é considerado altamente perigoso. O laudo médico foi dado antes mesmo da audiência de instrução realizada na semana passada de forma online. Parisotto está no Instituto Penal Forense desde que foi preso pela morte do seu filho, quando ele tentou agredir 5 agentes penitenciários. Ele entrou em surto
e partiu para cima dos agentes de segurança, sendo contido por meio de uso moderado da força. E no esporte, o Esportivo anunciou na terça-feira a contratação de mais um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do meia-atacante Otacílio Brito Alves, conhecido popularmente como Cafu, que tem 25 anos. O atleta iniciou a sua carreira nas categorias de base do Flamengo e tem passagem por clubes como o Mumbai City da Índia, Ceará, Botafogo de São Paulo, Estoril de Portugal, São Bento e Portuguesa do Rio, onde atuou nas 2 últimas temporadas. No time carioca, o atleta somou 26 jogos com 3 gols anotados. Em 2021, Cafu anotou 2 gols pelo Campeonato Carioca e ajudou a Portuguesa do Rio a alcançar a fase semifinal da competição estadual. O atleta foi apresentado na tarde desta quarta-feira na Montanha dos Vinhedos. A expectativa é que Cafu esteja inscrito no bid da CBF durante essa semana para estar à disposição do técnico Rogério Zimmermann para o próximo compromisso do Alviazul no campeonato. O Esportivo recebe o Marcílio Dias no próximo sábado, dia 31, às 19h, pela segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quarta-feira, 28 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7h e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!